Oi, aqui é o Arthur do Segredos de Investidor e hoje eu quero falar com você sobre CDI. E é sempre importante você saber o significado dessa sopa de letrinhas que tem no mercado, na economia, nos bancos. E CDI é Certificado de Depósito Interbancário. E por que é importante você saber isso? É importante porque o CDI é a base para tudo que é transacionado, para o mercado de renda fixa. E o que é o mercado de renda fixa? A gente já viu no vídeo anterior que o país, quando está endividado, ele emite um título de dívida pública e pega dinheiro emprestado dos bancos, de você. Isso mesmo. O título público que a gente viu num vídeo anterior faz parte do mercado de renda fixa. Então, o mercado de renda fixa é um mercado de título de dívida. O mercado de dívida. E a gente vai ver isso em outro vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre CDI, Certificado de Depósito Interbancário. No vídeo anterior eu falei sobre título público, que é um título que o governo emite quando precisa de dinheiro. E tem uma taxa, chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Em todos os países existe essa taxa básica de juros, e quem define ela no Brasil é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, que praticamente é o Banco Central, é a presidência do Banco Central, praticamente é o Banco Central que define isso, e ele define uma taxa básica de juros, que define todos os juros da economia. Quanto vai custar o financiamento, de carro, de casa, o que for, é regulamentado por essa taxa básica. Mas o que acontece no Brasil que não acontece em outros países? Os outros países, todos os países do mundo, utilizam esse mecanismo de emitir título de dívida para conseguir dinheiro para o governo ou para o país. Só que nos países mais austeros, mais conservadores da Europa, tem uma regra chamada regra de ouro. Ou seja, eles só pegam dinheiro emprestado, só emitem título de dívida se for para investir no país. Eles nunca pegam dinheiro emprestado, nunca emitem dívida se é para pagar salário, para pagar coisa atrasada. Eles só pegam dinheiro para poder investir. E por isso esses países estão tão prósperos e o Brasil está tão endividado. Então, o Brasil não segue essa regra de ouro, porque o Brasil simplesmente emite título de dívida para fazer qualquer coisa, para pagar coisa atrasada, para pagar obra superfaturada, o que for. Mas eu não quero falar disso agora, eu quero te explicar o que é CDI. Então, o que é CDI? Eu vou te explicar de forma bem fácil. Tem um fazendeiro lá em Goiás e ele precisa de dinheiro para plantar uma lavoura nova, para plantar na fazenda dele. E ele não tem dinheiro. E é normal os fazendeiros pegarem dinheiro. Então ele vai até o banco lá em Goiás e pede dinheiro emprestado. Só que esse banco aqui não tem dinheiro. Aí, claro, o banco vai deixar de emprestar, para o fazendeiro. Ele não tem dinheiro, vai deixar de emprestar para o fazendeiro lá de Goiás. Não, aí está a mágica dos bancos, que faz com que o dinheiro se expanda. Uma das mágicas dos bancos que faz com que o dinheiro se expanda. Esse banco não tem dinheiro para emprestar para o fazendeiro de Goiás. O que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado desse outro banco aqui, do Banco 1. E o Banco 1 empresta. O Banco 1 empresta para esse banco menor, empresta dinheiro, e essa transação entre os dois bancos, daqui surge um certificado chamado CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ou seja, o que significa o CDI? Significa que o Banco 2 está devendo dinheiro para o Banco 1. Isso mesmo, é um título de dívida também, só que funciona somente no mercado interbancário, e por isso que tem esse I no final, Certificado de Depósito Interbancário. E o Banco 1 empresta para o Banco 2, assim, na boa, ele empresta, mas como todo empréstimo, para poder fazer essa taxa, ele exige uma garantia, o Banco 1 exige uma garantia. Então o Banco 2 vai dar títulos públicos do governo de garantia para o Banco 1. Porque caso o Banco 2 não tenha dinheiro, o Banco 1 vai lá e pega os títulos públicos e a dívida está quitada. Entendeu? E essa transação entre os bancos, um banco emprestando para o outro, essa transação que é chamada de CDI. E a taxa do CDI, que é o custo do dinheiro na prática mesmo, está hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, em 14,13 ao ano, ou cerca de 1,1% ao mês, que é praticamente o dinheiro, é o custo do dinheiro de um banco pegar dinheiro emprestado. Então, esse banco, olha só, esse banco vai pegar dinheiro emprestado desse banco aqui a 14,13% ao ano. E vai emprestar para o fazendeiro
vai emprestar aí, vamos dizer que ele vai emprestar a 20% ao ano. 20% ao ano. Então esse 5 ponto alguma coisa de diferença é o que esse banco vai ganhar. Então ele pega dinheiro desse banco, empresta para o fazendeiro paga o empréstimo e o banco ganha a diferença. É assim que funciona o mercado bancário e o mercado quando ele empresta dinheiro para você, mas isso eu vou contar em outra história. É importante que você saiba que o CDI sempre está um pouquinho abaixo, quase sempre está um pouquinho abaixo da taxa Selic, porque os títulos públicos são a garantia. Então, esse banco aqui sempre vai ter a garantia de caso esse banco 2 não pague, ele vai lá e pega os títulos públicos para ele. Então o CDI na prática é o custo do dinheiro, é o custo de um banco pegar dinheiro emprestado do outro. E por que é tão importante o CDI? Porque a maioria dos investimentos não fala em relação ao Selic, fala em relação ao CDI. Então você vai ver, X investimento paga 90% do CDI, outro paga 80% do CDI. Justamente, ele paga em cima dessa taxa aqui de 14,13. Por isso que você tem que saber o que é CDI. Na prática, não vai influenciar diretamente as coisas que você faz, o dinheiro que você pega emprestado, mas é muito importante, e é uma dica que valiosa. Entenda, sempre que você colocar dinheiro no investimento, entenda no que você está colocando, e sempre que quando você ganhar dinheiro, ganhar uma renda, entenda de onde que essa renda está vindo. Isso é muito importante para as coisas que a gente vai fazer em breve, tá bom? Então esse foi o vídeo sobre CDI, isso que eu queria que você ficasse sabendo, e até o próximo vídeo!